Senhor! Estamos aqui para dar início ao nosso curso, a participação do educador para a aprendizagem infantil. Então, na primeira aula, eu quero mandar um beijo para os 10 primeiros inscritos no nosso curso. Foi Larissa Carla, Cristiane Carvalho, Gisele Janaína, Débora Chaves, Renata, Célia, Maristela Lima, Ana Beatriz, Luciana e Andréa. Um beijo para vocês e outro beijo para todos que se inscreveram, que a gente não vai ler o nome de todos, porque senão vai demorar muito e o vídeo vai ficar muito grande. A primeira aula tem o objetivo de mostrar a importância do Ministério com Crianças e também as qualidades que você precisa ter para trabalhar com as crianças. Muitas vezes, até mesmo o próprio professor acha que trabalhar com crianças é uma coisa sem importância, que é algo assim pequeno dentro da igreja, que seria muito mais importante ser um pregador famoso, ou trabalhar com o Ministério das Senhoras na igreja, ou trabalhar com os adultos. E muitas vezes até mesmo alguns pastores não dão o devido valor que tem esse ministério. Então a gente primeiramente quer apresentar para vocês a importância da obra que você está fazendo. É muito importante. Vamos fazer a nossa primeira leitura, que se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nos diz todo. Essa palavra, ela tem um significado literal. São todas as pessoas. Elas precisam ouvir e aprender a palavra de Deus. Então, nesse todo está inserido também as crianças. Então, as crianças, elas precisam aprender o plano de salvação do Senhor. Elas precisam saber que elas são amadas por Deus. Então, Deus escolhe pessoas para ensinar isso às crianças. E Deus escolheu você para plantar a semente da palavra de Deus no coração das crianças. Então, a Bíblia também nos fala a respeito de um versículo que diz assim, que está escrito em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mais uma vez a palavra todos. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Inclusive as crianças. Então elas também precisam ouvir a palavra de Deus. Elas precisam aprender para quando que elas vão crescer, elas não venham se desviar da vontade de Deus, que é estar dentro e sempre obedecendo a palavra de Deus. Se ela não conhece a palavra de Deus, como ela vai obedecer? Como ela vai amar a Deus? Então ela precisa conhecer esse Deus de amor, que ama, que cuida de nós. Então você foi escolhido por Deus para ensinar as crianças a palavra do Senhor. Então você tem que reconhecer a importância do ministério, porque Deus ama muito as crianças. Deus também quer que as crianças façam parte do seu plano. E para isso ela precisa que você ensine as crianças com amor. Então, o que eu sou na igreja? Eu sou a babá das crianças, fico com as crianças enquanto os pais estão lá aprendendo a palavra de Deus? Não. Você é a pastora de crianças. Você é um pastor de crianças. Enquanto os adultos estão no culto aprendendo a palavra de Deus, as crianças estão com você cultuando a Deus, louvando a Deus. A Bíblia diz que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Então, as crianças estão com você, sendo conduzidas no louvor, na adoração, na aprendizagem da palavra de Deus. Então, você não é babá de criança, não está ali para passar o tempo com as crianças. Não, você é pastor de crianças. Então, tenha essa convicção no seu coração que você é um pastor de crianças. Quais as qualidades que eu preciso ter para desempenhar esse trabalho com... Você tem que ser salvo, porque se você for salvo, você pode ensinar sobre a salvação para as crianças. A segunda coisa é ser santificado. Santificado é obedecer e praticar a palavra de Deus.
Se você obedece à palavra, você pode ensinar sobre a palavra. A terceira coisa é serviço. É servir a Deus com alegria, porque assim as crianças vão ver na sua vida o que você ensina a elas. A gente não trabalha somente com palavras, somente falando, somente com o corpo. Não, a gente precisa de recurso, então você tem que estar disposto a trabalhar e a fazer coisas sempre, estar sempre inovando para que a criança esteja aprendendo cada vez mais, aprendendo melhor a palavra de Deus. Então, como diz a palavra do Senhor, Deus tem um plano para tudo, para todas as pessoas. Tanto é que lá na palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11... E ele mesmo assim: concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. A forma como você foi chamado para realizar esse trabalho. O que importa é que você reconheça que ele é importante e que você dê a importância que ele tem. Muitas vezes você foi chamado pelo amor que você sente no seu coração. Você está na igreja, você olha para as crianças, você faz: ai, como eu amo as crianças, eu queria estar trabalhando com as crianças na igreja. Então essa já é uma forma de você ter certeza que você foi chamado para fazer essa obra, porque esse amor que Deus colocou no seu coração é o chamado de Deus para você exercer esse ministério. Às vezes nós somos chamados pelo nosso pastor, pela coordenadora do departamento infantil, pela líder de criança. Ela vem até nós e nos convida para fazer esse trabalho. Também é uma forma de você saber que você foi chamada por Deus para fazer esse trabalho. Então você pode, muitas vezes você nem está na igreja, mas você vê no seu bairro, às vezes na sua rua, uma quantidade de crianças que estão à toa, que estão assim sem ouvir a palavra de Deus, e você sente no seu coração o desejo: eu quero fazer um trabalho para falar do amor de Deus para essas crianças. Então você também foi chamado para fazer essa obra. Então essa obra é uma obra muito importante, porque Deus ama as crianças, como está lá escrito na palavra do Senhor, em Marcos, capítulo 18, versículo 14. Não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Não é da vontade de Deus que nenhum desses pequeninos fique sem conhecer o seu amor por eles. E você foi chamado para fazer essa obra que é muito grandiosa. Então agora nós queremos convidar a vocês para responder o nosso primeiro exercício. Nós vamos estar enviando para o seu e-mail o primeiro exercício, que é bem simples. É somente uma reflexão para que você reflita a respeito das qualidades que você tem para exercer esse ministério e daquelas que você ainda não tem, mas que você pode orar para que Deus lhe capacite, para que Deus lhe ensine. Então a gente convida você a responder o primeiro exercício. Se você está assistindo só a primeira aula hoje e quer participar do curso, você quer aprender mais sobre como ensinar as crianças, como se preparar para fazer o ministério com crianças, então você manda um e-mail para a gente, aqui um e-mail embaixo. Você manda um e-mail dizendo: eu quero participar do curso. Nós vamos enviar para você a atividade da primeira aula, você vai responder, vai enviar para a gente e a gente vai dar um retorno para vocês, para todos que mandarem. A gente vai estar dando um retorno de como foi seu exercício, a atividade. E então a gente aguarda vocês para a nossa segunda aula, que será na próxima quinta-feira. Clique em gostei se você gostou dessa aula e não deixe de participar do nosso curso.